Olá, começou o Hashtag Educa, nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26 e pelo Facebook da Multirio. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio, à nossa conversa. Você que acompanha a gente, já está acostumado, sabe que a gente conversa, a gente troca informação, eu quero mesmo saber a sua opinião. E você participa com a gente através das postagens no nosso Facebook, enviando seus comentários, suas dúvidas, contando a sua experiência. Ou se você estiver acompanhando aí o Hashtag Educa, mais relaxadão, no conforto aí da televisão, vendo numa tela maior, e quiser falar com a gente pelo mobile, a gente tem o nosso número do WhatsApp, que é esse aí que você está acompanhando. Participe. Toda vez que você participa, a nossa conversa enriquece e sai ganhando todo mundo, viu? O tema de hoje é um tema super importante e eu trago algumas informações para vocês. Olha só. De acordo com os últimos relatórios divulgados no painel intergovernamental sobre mudanças climáticas das Nações Unidas, o IPCC, não é isso? É provável que as atividades humanas, como queima de combustíveis fósseis, emissões de gases poluentes, desmatamento e queimadas, sejam responsáveis pelo aumento de 1 grau Celsius no aquecimento global desde o período pré-industrial. Aí você vai pensar assim, poxa, Flávia, desde o período pré-industrial até agora, 1 grauzinho, não é nada. Quem disse que não é nada? Primeiro que isso fica acumulado, isso não dispersa não, assim tão fácil da maneira que a gente pensa. Segundo, esse 1 grauzinho, né, na elevação do clima da Terra, já tem provocado muitas consequências danosas ao meio ambiente. E eu estava falando com quem estava assistindo a gente no Facebook, antes do programa entrar no ar, a gente só tem essa casa para morar, viu? Se é difícil, imagina, se é difícil de repente para você comprar a casa própria, imagina comprar um outro planeta para morar. Né? A grosso modo é por aí. A gente precisa se dar conta das nossas atitudes, o que a gente vem fazendo com o meio ambiente, porque é aqui que a gente mora, é aqui que a gente tem como único lugar para a gente viver e as próximas gerações também. Então, esse 1 grauzinho faz uma diferença incrível. E existe uma preocupação de todos os pesquisadores do mundo inteiro de que para as próximas décadas a gente nem chegue a aumentar isso 0,3, nem 0,2, nem 0,5, porque o impacto vai ser desastroso para a humanidade e para o planeta. A gente está falando sobre as mudanças climáticas e principalmente o efeito estufa. Quem conversa com a gente sobre esse assunto e tira todas as nossas dúvidas e pode trazer sugestões de como a gente pode tentar mudar esse quadro nos próximos anos a partir do miudinho, da nossa participação diária, né, de cada um, é Fernanda Barbosa, gerente do Programa de Planejamento de Ação Climática da América Latina, o C40. Seja muito bem-vinda ao Hashtag Educa, Fernanda. Obrigada pela sua participação. E Patrícia Turano de Carvalho, bióloga e assistente técnica na Gerência de Estudos Ambientais e das Mudanças Climáticas do Instituto Pereira Passos, órgão aqui da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda também, Patrícia, Obrigada. ao Hashtag Educa, viu? E a gente já começa falando sobre efeito estufa. Para você poder entender as mudanças climáticas, eu fui estudar no roteiro e descobri um monte de coisa interessante, como é que isso funciona, então a gente já começa falando sobre isso. O cerne das mudanças climáticas, né, tudo converge para o efeito estufa. Então, para começar, o que é o efeito estufa? O efeito estufa ele é um fenômeno natural, né, do nosso planeta, do planeta Terra, que acontece por conta de certos gases que existem na nossa atmosfera, especialmente o dióxido de carbono, CO2. Então, assim, esses gases, eles bloqueiam parte do calor que é emitido pela superfície da Terra, né? O Sol, ele envia radiação ultravioleta para o planeta Terra e essa radiação é transformada na superfície em radiação infravermelha, que é mais conhecida como calor, e esse calor, parte dele é dissipado, né, por espaço, mas parte dele fica retido por conta desses gases, especialmente o dióxido de carbono. Então, esse fenômeno ele é natural. E se não fosse por ele, a temperatura média do nosso planeta ela seria abaixo de menos 10 graus Celsius negativos, ela seria menor do que essa. Ou seja, não teria condições de vida na Terra se não houvesse essa estufinha natural. Exatamente, né? Exatamente isso. Não teria, a vida como a gente conhece, que é hoje, não teria condições. Então, assim, esse fenômeno ele é natural e ele é importante para o planeta. O que está acontecendo é um agravamento desse fenômeno numa velocidade assim muito rápida, né?
E esse agravamento é que não está sendo na forma natural, como foi, né? O planeta ele passou por vários ciclos de aquecimento, de esfriamento, mas eles foram muito lentos, né? E agora a gente está vendo uma velocidade muito rápida nesse aumento do efeito estufa e, consequentemente, no aquecimento global. A gente estava conversando antes, é possível perceber fenômenos decorrentes desse aumento desse calor. Porque, para a gente poder entender isso que a Patrícia estava falando, se a gente emite demais o dióxido de carbono, né? O que acontece? Essa estufa, sabe aquela estufa que a gente vê para planta, etc. e tal? Mais ou menos isso. Essa estufa superaquecida mata, ao invés de permitir que a vida aconteça. Quais são as consequências que a gente tem visto desse aquecimento nos últimos tempos? São muitas. A temperatura é uma delas, né? Então, por exemplo, a gente no Rio de Janeiro pode sofrer com mais ondas de calor, ou até ilhas de calor na cidade. Então, espaços onde a gente tem menos árvores, a gente tem muito concreto, ali vão ser ilhas de calor, mas também as ondas. Então, você vai ter verões mais intensos, como os que a gente já tem observado. Também quer dizer, às vezes, mudanças no padrão de chuvas. Então, a gente vai ter tempestades mais frequentes e mais intensas, onde antes elas não ocorriam assim. O que poderia ser um evento climático ou uma tempestade que ocorria a cada 200 anos, a gente vai ver 2, 3 vezes ao ano, talvez, a partir de agora. Mas a gente já está observando uma mudança significativa e que está impactando a nossa qualidade de vida. A gente estava conversando antes, de repente, Patrícia também pode tirar essa dúvida. Ultimamente, a gente tem visto uns fenômenos, no Rio de Janeiro especificamente, né? Eu sei que a gente está em rede nacional, mas a gente vai falar um pouquinho aqui local. De repente, vocês acompanharam nos noticiários. A gente tem tido chuvas tropicais de uma maneira muito intensa e que hoje estão sendo, né, classificadas como chuvas tropicais de intensidade perto de ciclone, né, perto de tornados, coisas que a gente, no passado, não tinha como essa classificação. Eu acho que, de uma maneira geral, a gente no Brasil ficou muito relaxado durante um tempo de não ter terremotos, de não ter as catástrofes naturais que em outros lugares do planeta tem. Mas agora a gente tem vivido essas tempestades que outros países, por exemplo, Estados Unidos, quando você tem uma chuva tropical da Flórida, tem sido parecido com o que a gente tem aqui. O que tem acontecido? É isso? É resultante? Exatamente. A gente observa, né, tanto aqui no Brasil como em outros países, uma frequência maior desses fenômenos naturais. Então, assim, quanto numa temporada, às vezes, de tornado, de furacão, até lá nos Estados Unidos tinha 1, 2 tornados, agora você tem 3, 4 numa mesma temporada. Aqui no Brasil, a gente aqui no Rio, né, tem vivenciado chuvas muito fortes, assim, fora do verão, né, no verão sempre foi comum, mas fora do verão essas chuvas muito fortes, ventos muito fortes, né, a gente teve uma ventania muito forte no final de abril aqui na cidade do Rio, que causou vários transtornos. Então, isso tudo, sim, já é um indício, né, das mudanças climáticas que atuando aqui no nosso planeta. Agora, eu preciso fazer essa pergunta porque ela é uma discussão planetária, né? Existem céticos, e isso inclui desde economistas, políticos, gestores de uma maneira geral, né, empresários e cientistas também. Existem céticos desse consenso da existência do aquecimento global, do efeito estufa, como algo provocado pelo homem e naturalmente causador disso que a gente tem visto, né? Muitos acreditam que são momentos que a Terra passa e que ela vai emitir mesmo todos esses gases para a atmosfera em épocas de atividades vulcânicas mais intensas, em outros momentos também. O que é mito e o que é verdade nessa discussão? Qual a opinião de vocês em relação a isso? Justamente por o planeta ter passado por ciclos de aquecimento, de esfriamento naturais, né? Eu acho que isso, assim, eles se apoiam muito nesse argumento, né? Que é uma coisa que realmente aconteceu, é verdadeiro. Mas, assim, o problema nesse caso é a velocidade, né? Então, a minha opinião é que esses cientistas são pontuais, né? Assim, porque, como você falou, existe um consenso na comunidade científica de que
o aquecimento, de que as mudanças climáticas de hoje estão, sim, sendo aceleradas pela atividade humana. Então, existe esse consenso, porém, assim, acho que essas pessoas que são céticas, né, elas, às vezes, estão sendo financiadas por empresas petroleiras, empresas de produção de carvão mineral, né? Então, indústrias, né? Então, assim, existe um interesse econômico em negar esse aquecimento global, essas mudanças climáticas, né? E muitos estudos mostram que esses próprios estudos desses, por exemplo, cientistas que negam são muito fracos em fundamentos e etc. Assim, não são bem fundamentados, então... Fernanda concordou, né? Eu concordei. Eu acho que eu convido nossos espectadores e qualquer pessoa que tenha ainda alguma dúvida a ler o relatório do IPCC que você mencionou antes, porque além deles terem as versões supercientíficas com os modelos e os dados complexos, eles têm relatórios resumidos para o cidadão comum e para os tomadores de decisão, para apoiar essa tomada de decisão mais informada. Na verdade, a gente não tem mais dúvida. Existe um consenso. A comunidade científica internacional, e que está representada de maneira muito equitativa no IPCC, já concorda com isso. Eu acho que vale ressaltar também que, tudo bem, o planeta tem essas mudanças, essas variações de aquecimento e esfriamento, mas isso não é boa notícia para a gente. A gente, para viver uma vida saudável, bacana e feliz, precisa do planeta estável, mais ou menos como ele está agora. Então, se a gente mudar muito, muito rápido, o planeta segue, a gente não. Exatamente. O planeta continua. O planeta está aí. O que está em jogo não é o planeta, é a existência da espécie humana e de outras espécies também no planeta. Agora, pelo IPCC e, enfim, outros órgãos, no caso esse relatório, mas eu vi outros órgãos de pesquisa também, existem áreas de maior atividade, que são as terrestres, porque obviamente é onde o homem ocupa, né, onde ele mora, que são maiores emissores dos gases que, enfim, aumentam o efeito estufa. O que é o C40? Por que ele é voltado para as cidades? E qual é o papel do C40 nessa discussão aqui no Rio de Janeiro? Bem, o C40 é uma rede de cidades, chama C40, mas são 94 cidades, então a gente parou de contar depois de um tempo. E, basicamente, o foco do C40 é nas cidades porque é onde a maior parte da população vive. As cidades, as 94 cidades do C40 representam 700 milhões de habitantes no planeta. Então, isso é muita gente. A América Latina, em particular, é uma das regiões mais urbanizadas. E se o problema passa pelas cidades, a solução também. Então, onde a gente tem maior emissão, mas a gente também tem mais solução criativa, mais tecnologia nova para mudar os nossos sistemas antigos e achar novas formas de viver que não sejam tão impactantes ao planeta. O Rio de Janeiro também tem um inventário, não é isso? Um relatório, vocês do IPP têm feito esse trabalho, um inventário desses últimos anos em relação à emissão de CO2 na atmosfera, não é? Isso, na verdade, assim, a cidade do Rio, ela foi pioneira, né, na elaboração de inventários aqui no Brasil. Foi a primeira cidade a elaborar um inventário no ano de 2000, com um ano de referência de inventário de anos da década de 90. Então, a gente está agora no nosso 4º ciclo de inventários. A gente elaborou, está saindo agora, né, esses resultados do inventário. A gente fez inventário de 2013 até 2017, né, ano a ano, e das emissões de gases de efeito estufa da cidade, né? Você quer que eu comente um pouco sobre... Como é que a gente está? Era isso que eu queria falar. A gente tem aí um panorama, como é que está a situação do Rio de Janeiro? Bom, comparando com outras cidades, né, do mundo, a gente tem uma emissão per capita que está muito abaixo de cidades como de cidades da Europa, de cidades dos Estados Unidos como Nova York, né? Então está bastante abaixo, mas a gente está acima de outras cidades do Brasil, como, por exemplo, Belo Horizonte, né? Por quê, né? Assim, bom, a gente aqui tem alguns fatores que são específicos da cidade, tem fatores que são tem influência, né, nacional, né? Por exemplo, a gente tem uma matriz energética, né, de eletricidade relativamente limpa, né? Com bastante eletricidade, né?
eletricidade vinda de biomassa, então isso influencia positivamente para nossas emissões serem baixas, enquanto que uma cidade do hemisfério norte muitas vezes precisa queimar combustíveis fósseis para gerar essa eletricidade, né? Mas, assim, aqui no Rio, um fator, né, um setor que é bastante emissor é o setor de transporte, por conta, né, da mobilidade. A gente ainda usa muito o modal rodoviário, né, na cidade, e muito no país inteiro, mas na cidade, né, muito modal rodoviário e muito modal contrário, não coletivo, né, individual. A gente usa muito modal individual. Ou seja, gente, o carioca anda sozinho no seu carro. Isso que ela está falando, resumidamente, a grosso modo é isso. O carioca anda sozinho no seu carro ao invés de usar o transporte coletivo. A gente, né, tem o transporte coletivo, mas assim, o transporte individual ele é uma grande fonte de emissão. E também a gente tem o setor de energia, que a gente chama de setor de energia estacionária, também tem uma grande influência aqui nas emissões da cidade, especialmente por conta da indústria, né? A gente pensa que a cidade do Rio não é uma cidade assim muito industrializada, mas ela é, e a gente tem aqui um polo siderúrgico dentro da nossa cidade, que é bastante emissora. A indústria siderúrgica ela é bastante emissora, tanto nos processos dela, como ela é muito intensiva em energia. Então, ela é muito emissora. E isso está elevando as emissões da nossa cidade. Então, quando eu comparo assim, com Belo Horizonte, né, por exemplo, além de Belo Horizonte ser uma cidade menor do que o Rio em termos de população, né, é também uma cidade que não tem uma siderúrgica, não tem siderúrgicas dentro dela, né? Então, assim, exatamente. Então, a gente tem essa influência também da indústria aqui na cidade. E o setor de resíduos também é um setor que tem um impacto significativo também, embora... Você chama de resíduo, a gente está falando de lixo. Isso. Lixo urbano. Lixo urbano, exatamente. Os aterros sanitários, né? Os lixões, né? Mas aqui na cidade o nosso resíduo está indo para aterro sanitário, eles são uma fonte significativa de emissões de gás de efeito estufa, né? Então, a matéria orgânica nesses aterros sanitários, elas geram bastante metano, que é um gás de efeito estufa com poder de aquecimento global 28 vezes maior do que o dióxido de carbono. Então, assim... Gente, ou seja, o nosso lixo precisa ser repensado. Você estava falando da América Latina e enquanto você falava do Rio de Janeiro, eu estava aqui pensando. Eu falei, gente, a gente tem lá para baixo, né? Se a gente pensar Argentina e tal, você vai para aquela área toda de Patagônia, você tem as geleiras todas ali. A gente tem cordilheiras, né? A gente tem florestas, a Amazônia pega essa parte toda praticamente da América Latina. A gente, no Rio de Janeiro, tem a maior floresta urbana do mundo, que é a Floresta da Tijuca. A gente tem um sistema lagunar, a gente tem o litoral, que ajuda a fazer essa troca com a atmosfera, mas, como você falou, a América Latina tem sua participação alta nessa questão do efeito estufa e o Rio de Janeiro não está conseguindo solucionar algumas coisas. O que a gente pode fazer para repensar o nosso comportamento diante até da natureza mesmo de onde a gente está? O que a gente pode fazer no dia a dia, considerando não só, eu vou falar o ecossistema, mas não da parte só de biológica da natureza, da floresta, etc. E tal. Vamos falar o ecossistema, o homem envolvido nisso tudo. O que a gente pode considerar no Rio de Janeiro, por exemplo, que a gente poderia fazer para tentar minimizar esse processo? Eu acho que, assim, a nível de cidade, né, e de governos, por exemplo, né, assim, existem algumas ações que podem ser feitas, como, por exemplo, um incentivo, a troca de modal, de incentivo da população usar, trocar o transporte individual pelo transporte coletivo, a troca de colocar, por exemplo, ônibus elétricos, né? Incentivo também ao carro elétrico, mas especialmente no modelo coletivo é mais interessante, né? Então, a troca, hoje nossos ônibus rodam a óleo diesel, né? E poderia ser trocado por ônibus elétricos, né? E também, assim, na questão dos resíduos, né? Assim, quanto menos resíduos for para o aterro sanitário, a gente está deixando de emitir várias vezes, porque o resíduo não emite no aterro sanitário. O transporte, hoje em dia, nossos resíduos estão indo para a Seropédica, que é muito longe, né? Então, assim, só nesse transporte também tem muitas emissões de gás de efeito estufa que seriam economizadas se o resíduo não precisasse chegar tão longe, né? Então, assim, a cidade, como o governo, o governo teria como
tem como avançar em algumas áreas, mas nós, cidadãos, temos como também agir, porque né? isso, na realidade, quando a gente pensa em governo, a gente pensa em uma política pública de longo prazo, Sim. independente do gestor, né? Acho que Sim, isso tem que sim, ser sim. uma consciência ambiental daquele lugar, né? Para onde, se a população aumenta muito, para onde que vai tanto lixo assim? Aonde que eu descarto? O que que eu faço? Se ela também cresce muito, como que eu transporto essas pessoas, né? Em relação a onde elas vão morar cada vez mais distantes do lugar do trabalho. Então, é uma maneira de pensar macro e a longo prazo para independente de momento gestor, né? Exato. E é um tipo de transformação que tem que ser sistêmica e que vai exigir ação de todos os níveis, tanto do nível nacional, quanto estadual, municipal e do indivíduo. Não dá nem para a gente esperar que o governo cuide da gente e resolva tudo, nem achar que a ação individual de trocar uma lâmpada fluorescente por uma lâmpada LED vai resolver tudo. Não vai. Tem que ser todo mundo agindo com um nível de ambição grande para a gente alcançar realmente uma neutralidade nas emissões. Ou seja, para a gente conseguir reduzir as nossas emissões ao ponto de evitar essas mudanças climáticas como a gente estava conversando. 72 cidades do C40 se comprometeram até 2050 a chegarem na neutralidade de emissão. Isso quer dizer carbono zero. O Rio de Janeiro é uma dessas cidades, assim como 4 outras cidades no Brasil. Então, a gente tem Rio, São Paulo, Curitiba e Salvador, que estão comprometidos até 2050 a alcançar essa neutralidade. Existe algum país que seja o país modelo para essa situação? Existem muitas referências, várias outras cidades. A gente tem hoje 7 planos de ação climática já publicados em outras cidades que são referência, mas a verdade é que a redução de emissão e a adaptação às mudanças climáticas é muito específica para o contexto da cidade. Então, a gente não pode pegar o plano de Londres, que é excelente, e copiar para o Rio de Janeiro. Não vai funcionar. Nossa cidade tem floresta, tem lagoa, tem mar, tem tudo que é diferente de lá. Então, o desafio do C40 e das cidades é pensar soluções que sejam específicas para aquele contexto. E hoje a cidade do Rio está trabalhando, né, no plano de ação climática com o apoio do C40, né, e num plano de desenvolvimento sustentável. Então, assim, a gente está caminhando para planejar tanto essas ações de mitigação como as ações de adaptação que serão necessárias para esses próximos anos. A gente pode fazer o jabá do Participa.Rio? Pode, era isso que eu ia falar, para passar no site, mas pode ir direto. Participa.Rio é a plataforma de participação social online da cidade do Rio de Janeiro, onde eles estão fazendo um mapeamento das prioridades por bairro em relação aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, dos ODS. Basicamente, essa plataforma vai informar o plano de desenvolvimento sustentável que a cidade está construindo, que tem como um dos seus componentes a ação climática. Então, participa.rio. Gente, é super importante, porque toda vez que o pessoal fala dessa maneira, a primeira coisa que eu penso são os cruzamentos dos dados. Se você que é morador de uma área, você tem essa ferramenta ali, acessível a você, quando você informa para o governo, esse dado ele vai ser utilizado para fazer um mapeamento maior. Então, por exemplo, se a gente tem uma atividade de indústria no Rio de Janeiro, você mora numa área que tem indústria, poxa, chegou o momento de você falar, de repente, o que é importante para você. Quem mora numa área já mais próxima, de repente na Zona Sul ou próxima do litoral, tem uma outra percepção e uma outra preocupação. Mas na hora de fazer esse planejamento, todos esses dados vão ser cruzados. Então, passa lá mesmo na plataforma, coloca a sua informação, porque é super importante para a gente. A gente, olha só, tem participação aqui no hashtag. Deixa eu ler. Maria Júlia Torres, a geografia do Rio também ajuda a esses fenômenos naturais, né? Na prática, o que cada um pode fazer para salvar o planeta? Você já cantou a pedra. O carro é uma das grandes ações que a gente pode tentar deixar o carro na garagem, reduzir o uso do transporte individual e contar com o transporte coletivo. Não só isso, mas também transporte que não emita, tipo a bike ou a própria caminhada. Eu acho que tem várias outras coisas bacanas, mas um ponto que vale ressaltar é o desperdício em geral. Qualquer coisa que a gente desperdiçar, a gente está contribuindo para a mudança climática. Energia, água, alimento, roupa, qualquer coisa que você compra e joga fora sem nem ter usado ou antes do tempo da vida útil daquele objeto, não vale a pena.
Tem alguma complementação? Não, e a questão do resíduo, né, assim, que é uma fonte significativa de emissões aqui para a cidade, e eu acho que o cidadão tem muito a contribuir com isso, né, a redução, né, primeiro a gente tem que tentar reduzir a quantidade de resíduos que a gente produz, e isso parece difícil, mas não é. A gente pode optar por produtos com menos embalagem, a gente pode optar por não pegar a sacola plástica, a gente pode optar por fazer uma compostagem em casa e não enviar esse lixo orgânico para o aterro sanitário. Então, assim, essa questão do resíduo é uma questão onde a participação do cidadão, ela faz bastante diferença. E a gente, se observar, em todas essas situações, sempre tem um projeto social, sempre tem uma ONG, sempre tem até mesmo um fornecedor envolvido para que você possa ter aí uma reciclagem do seu material. Eu falo isso porque outro dia me chamou a atenção, eu vi lá em casa, enfim, né, o pessoal juntando um monte de tampinha. Eu falei, para que tanta tampinha? Mas é tampinha de tudo. Porque aquilo, de alguma maneira, vai ser revertido para uma obra social, porque vai para um projeto de reciclagem, né? E o tanto arrecadado vai virar cadeira de rodas para uma obra social. Às vezes você vai ter a noção mesmo da reciclagem no teu bairro, que aquilo vai gerar emprego, vai gerar renda para outra população, você tira a população do subemprego. Então, assim, é tanta coisa que a gente pode fazer, mas a gente realmente precisa ficar atento no nosso miudinho ali. Olha, até agora a gente falou muito da agenda urbana também. Vale ressaltar que no Brasil a maior fonte de emissão é o desmatamento, é a mudança do uso do solo, ou seja, uma área que era floresta que foi degradada ou foi desmatada. Nesse sentido, o que a gente pode fazer é tentar consumir uma comida que seja mais próxima da gente e que a gente saiba de onde ela veio. Então, uma carne mais sustentável, uma castanha que seja de economia florestal, um grão que não seja transgênico, isso também influencia muito. Além de tentar diminuir e controlar as emissões, como as cidades podem se tornar resilientes? Como mitigar o efeito das grandes chuvas? Existem cidades pelo mundo que sejam exemplos de resiliência? Marcos? Com certeza. Tem muita cidade que é exemplo e uma das belezas do C40 é que a gente faz essa troca de experiência entre as cidades. Por exemplo, acho que semana passada ou retrasada, o Rio de Janeiro estava em Roterdã, do lado de Amsterdã, aprendendo a ser mais resiliente e óbvio que a gente estudou muito lá esses casos de obras de infraestrutura que a gente pode fazer para reduzir as enchentes. Mas tem muitas outras soluções mais baseadas em ecossistemas e em microdrenagem que podem ser adotadas no Rio de Janeiro também. Uma das coisas que eu vi durante a pesquisa do roteiro é que a gente não se dá conta, mas a indústria também de cimento, de tudo isso para urbanização, também é extremamente poluente. Sim, né? É bastante poluente. Os processos são grandes fontes de emissão na cidade, nessas indústrias de cimento, siderúrgica, de vidro, né? Tudo isso tem um processo bastante emissor. E quanto mais recursos a gente usa, né, mais essas indústrias vão emitir. Né? A gente já está indo para os minutinhos finais que me avisaram aqui no ponto, mas eu quero só retomar um ponto que a Fernanda falou, que eu acho que é importante. Quando você desmata, para você ter um pasto, por exemplo, né? Além daquela história, né, do pum, da vaca, etc. e tal, que todo mundo sabe disso. É arroto, não é pum. É arroto? É. Olha só, tá vendo? É bom ser corrigido no programa. Além disso, quando você desmata, né, e a queimada é uma maneira rápida de você fazer esse desmatamento, é rápido e extremamente agressivo, você precisa da planta para fazer essa troca de CO2. Então, quando você tira a vegetação, você está tirando a possibilidade natural que o planeta tem de fazer esse equilíbrio. É isso? Sim, sim. Quando a gente desmata, né, a gente considera que aquele carbono todo acumulado naquela planta, ele está sendo emitido. Ele pode não ser emitido naquele momento, mas ele vai ser emitido, né, ao longo das próximas horas ou meses, né, semanas, meses. E a planta, né, em crescimento, ela captura gás carbônico, né? Então, a gente tem esse equilíbrio, né? Só uma informação curiosa, né, falando do inventário da cidade do Rio, né? A prefeitura, ao longo dos anos, né, teve sempre um papel no reflorestamento, né, aqui na cidade, com ações de reflorestamento. E o inventário que a gente fez agora desses últimos anos mostra que as ações de reflorestamento, elas compensaram
as ações, infelizmente, as ações que a gente tem aqui de desmatamento, né, por ocupação irregular e tal, elas foram compensadas pelas ações de reflorestamento da prefeitura. Então, assim, é muito importante esse papel do reflorestamento, né, na mitigação das emissões. Olha só, gente, o hashtag já chegou ao fim. Esse assunto é importante, você sabe, você que acompanha o hashtag, tem mais comentário, tem mais conteúdo sobre esse assunto nas nossas postagens aqui no Facebook da Multirio, no portal da Multirio também. Existem programas da Multirio, como o Rio Resiliente, se eu não me engano, que também tratam sobre isso. Acho que vale a pena dar uma passada lá e conferir mais conteúdo. Se você lida com educação, com escola, enfim, está envolvido nesse pensamento, a gente tem mais conteúdo para você. Fernanda, Patrícia, muito obrigada por vocês terem vindo ao Hashtag Educa. Eu que agradeço. Voltem sempre que quiserem, viu? E você que acompanhou a gente, muito obrigada pela companhia também. E até o próximo hashtag. Tchau!